Uma das coisas que mais me agrada em One Piece são aqueles momentos nossa, que você vê aqueles acontecimentos e pensa, se isso acontecesse comigo, eu não saberia o que fazer. Como exemplo aqui, nós podemos trazer o Luffy dando o chapéu de palha para Nami, logo lá no início da série, logo após a Gatuna pedir ajuda para lidar com a Arlong e seu bando. Ou o socão que o Luffy dá lá no Dragão Celestial em Sabaody. Aquele momento ali sendo uau! E lógico, uma das cenas que eu mais gosto nos animes é quando o Luffy pergunta se a Robin quer viver ou não, lá em Enies Lobby, e ela responde dessa forma. O que eu acho genial na construção dessas cenas não é o momento em si, mas todo o background que traz, ou seja, toda a mensagem e a construção de como ela é nos dada, deixando muito mais rica a obra. E é sobre essa cena que nós vamos falar um pouquinho hoje. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Bussi e esse é o Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje. Os animes e mangás no Japão vão muito além de histórias de ação, luta, dramas e entre outras peripécias. Eles querem trazer uma mensagem positiva para os jovens ou quem acompanha. Essa é a principal função deles. E para mim, One Piece consegue fazer essa junção de um drama, de uma história bem construída, com uma mensagem super positiva. Uma não, na verdade são várias. A principal de One Piece é determinação, nunca desista dos seus sonhos, faça o que tem que fazer, não deixe que ninguém fale o contrário. E entre outras escalonadas em pequenos graus. E com o arco da Robin e o resgate da mesma lá em Enies Lobby pelos Mugiaras, traz uma outra questão muito importante. Não deixe que os outros falem o que você faz é certo ou errado. Não deixe que os outros te julguem, faça se sentir um demônio, uma pessoa menor. E muito menos, não perca sua vontade de viver devido a essas pessoas. E é por isso que eu acho essa cena de Enies Lobby muito boa. Não só esse momento em si, mas toda a construção. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Quando é que esse momento passa a ser construído e por que sua mensagem é muito forte. Vamos lá? Bora! Primeiro, nós temos que voltar lá em Ohara, na biblioteca, onde tem os sábios que querem desvendar a história, os famosos arqueólogos dentro de One Piece. No entanto, eles têm informações que são comprometedoras para o governo. E o mesmo não gosta, não quer que eles vão atrás, proibindo o conhecimento. E a Robin, desde os 8 anos de idade, é uma arqueóloga, se tornando uma pessoa perseguida. Eis que fazem um Buster Call, destruindo toda ali Ohara, e a Robin é a única sobrevivente, sendo perseguida desde criança, sendo denominada de demônio de Ohara. Ou seja, sempre a trataram como um monstro, como uma coisa ruim. E ela, por um bom tempo, começou a pensar dessa forma. Principalmente que para ela poder sobreviver, ela teve que enganar os demais e passar a perna nas pessoas. No entanto, pouco antes da destruição de Ohara, a Robin conhece o Saul, que é um ex-membro da Marinha. E ele o diz que um dia ela encontrará pessoas que farão a rir. Nakama? 海は広いんだで、いつか必ずお前を守ってくれる仲間が現れる。この世に生まれて一人ぼっちなんてことは絶対にないんだで。 E quando esse momento chegar, ela dará sentido para a vida. No início, ela fica meio cética e não acredita nesse momento. No entanto, ela se depara com os Mugiaras, fazendo ela mudar de ideia 2 vezes. A primeira delas é em Alabasta, quando ela salva o Luffy do primeiro embate com o Crocodile. E depois, quando o Luffy detona com o Crocodile lá dentro do subterrâneo e tudo começa a desmoronar, o Luffy salva a vida dela. E meio que ela fala, eu estava prestes a morrer e agora eu não tenho o que fazer, eu irei acompanhar você. E o bando a acolhe perfeitamente. この船に置いて? なんだそっか、そりゃしょうがねえな。いいぞ。心配すんなって。こいつは悪いやつじゃねえから。 Nesse primeiro momento, você percebe que ela não é muito de socializar. No entanto, ela vai ali deparando com os Mugiaras e começa a ver a vida de outra forma. Ela começa a sorrir de forma sutil, a acreditar melhor na vida.
E pela primeira vez, ela se sente uma humana, uma pessoa pertencente a algo, digna, não tratada como um demônio ou traiçoeira. No entanto, lá em Water 7, quando ela topa com a CP9, ela faz um acordo para salvar os Mugiaras e prender apenas ela em troca da liberdade do grupo, que eles não fariam nada quando esses mesmos saíssem de Water 7. E ela vai presa. Porém, o Luffy não aceita que nenhum companheiro seu seja deixado para trás. Ele faz questão de ir ao seu resgate lá em Enies Lobby, algo que até então era intransponível. Nunca ninguém conseguiu sair de lá. Quando ela é raptada, os membros da CP9 fazem questão de lembrá-la que é um demônio, que por onde ela passa ela destrói tudo, e a moral dela vai lá embaixo. No entanto, nós temos duas pessoas que conversam com ela. Primeiro, o Sogeng, né, o Usopp, e ela não dá muita atenção. Depois vem o Frank e passa a ter uma conversa com ela. E aqui é um dos momentos mais lindos que eu acho, porque o Frank deixa muito claro que ela não pode deixar ninguém fazê-la pensar dessa forma. E lá em Enies Lobby, quando a Robin perdeu todas as esperanças de viver, eis que os Mugiaras invadem e começam a chamá-la ali no terraço, travando um diálogo. E a Robin fala, eu já falei para vocês não me salvarem que eu quero morrer. E o Luffy fala, essa decisão é sua, eu vou te salvar primeiro, eu vou te tirar daí, depois você escolhe se quer viver ou não. E aí começa a passar todo o flashback dela. E nesse momento ela relembra o que o Saul disse. Quando você encontrar companheiros, sua forma de pensar será outra. Você dará mais valor à vida. E eis o que acontece. Ela se dá conta que os Mugiaras é sua nova família e que eles estavam ali para salvá-la. E ela responde de uma forma assim muito emocionada. Uma pessoa fria e seca como a Robin, quase chorando, fala, eu quero viver. Quase chorando não, ela chora aos prantos. Ou seja, por que eu acho essa construção de cena muito bacana? Primeiro, não deixe ninguém julgar você. Você é o que é pelo que você é, não pelo que os outros falam que você é. Segundo, a determinação, que você sempre tem que ir atrás do seu sonho. E no caso aqui, a determinação do Luffy em salvar a companheira. Quem tem que decidir que vai viver ou não é ela, e não os outros. Quem tem que se achar como demônio ou não é ela, e ela não pode deixar os outros falarem. E terceiro, aqui tem mais uma vez uma coisa que o Oda traz, que é o sopro para a vida. Só pelo fato de você estar vivo, você tem que dar graças a isso e buscar dar sentido à sua vida da melhor forma possível. Não deixar uma vida vazia. Mas o importante é, e você? Qual cena, qual construção você mais gosta dentro de One Piece? Compartilha aí nos comentários. Quem sabe eu trago aqui em um vídeo. Caso você goste desse tipo de reflexão, deixarei a indicação de alguns vídeos para você, como 5 lições da Nami, com a questão do sopro da vida e tudo mais, reforçando essa mensagem da Robin, ou a importância de levantar uma bandeira, onde eu trago mais detalhes sobre essa cena do Sogeking queimando a bandeira do governo mundial. E para fechar aqui, eu quero fazer a sessão merchan. Caso você esteja procurando algum curso de desenho, super indico o curso do Manin Arts, porque ele consegue te mostrar de uma forma simples e prática as principais técnicas para você desenhar. Tenho certeza que se você se esforçar e se empenhar nele, em menos de um mês você está desenhando seus personagens favoritos. Eu sou a prova disso. Eu era um 0 à esquerda no desenho. E logo nas primeiras aulas eu consegui fazer um avanço muito grande. E por último, a sessão agradecimentos, que vai a Lilian, na ajuda e estrutura que ela dá com o canal. Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!